Apesar do Luffy por muito tempo usar os poderes Gomu Gomu, ele tem a Hito Hito no Mi modelo Nika, o deus do sol, o guerreiro conhecido como Joy Boy. E agora vamos entender por que ele ainda usa técnicas chamadas Gomu Gomu e todos os poderes e habilidades dessa nova forma. Na técnica Gomu Gomu no Giganto, o Luffy se expande e se torna um gigante literalmente. Aqui é como se ele estivesse ativando o terceiro Gear no corpo todo. Gomu Gomu no Bajrang Gun. Nessa técnica, o Luffy consegue deixar uma das suas mãos de um tamanho monstruoso, a ponto de que o seu punho ficou do tamanho de toda a Onigashima. Além de estar no quinto Gear e fazer uma mão gigantesca, ele ainda a imbuiu com o Haki do Rei e Haki do Armamento. Quando o alvo dessa técnica entra em contato com o punho, inicialmente ele encontra uma grossa camada de Haki, e depois vem um impacto com uma força gigantesca. Essa técnica não foi só capaz de nocautear o Kaido, como quebrou um dos seus chifres e abriu uma fenda enorme no chão. Gomu Gomu no Mogura Pistole. O Luffy, com seus poderes despertos, pode estender qualquer coisa. Sendo assim, ele é capaz de esticar qualquer coisa além do seu próprio corpo. Ele pode esticar qualquer coisa a seu alcance, seja concreto ou metal, ou até o próprio adversário. Não é exagero dizer que no despertar, tudo que o Luffy toca vira borracha. Sua técnica não é nem um pouco semelhante com a do Katakuri ou a do Doflamingo despertos, mas o despertar do Luffy é completamente apelativo. E até agora ele foi capaz de esticar pedras, concreto, metal e, o mais interessante, o corpo do seu próprio adversário. Gomu Gomu no Down Whip. Aqui o Luffy contorce o seu corpo e usa ele como motor para potencializar a velocidade dos seus golpes. Assim como o Gomu Gomu no Rocket Down. Ao usar essa técnica, o Luffy esticou o seu cabelo e o transformou em um óculos, esticou o corpo do Rob Lucy como se ele fosse feito de borracha, sem contar que ele esticou uma grande tubulação de metal e vidro que estava nas suas costas. O despertar do Luffy trouxe liberdade para moldar a realidade, tudo baseado em se esticar como se fosse de borracha. Gomu Gomu no Dashutsu Rocket. Usando essa técnica, o Luffy foi capaz de esticar o corpo do Kaido dentro dele. E as suas mãos esticaram os olhos do Kaido de dentro para fora. Gomu Gomu no Kaminari. Aqui o Luffy é capaz de agarrar um raio nos céus. E segurando a eletricidade nas mãos, ele a estica como se fosse de borracha. Essa talvez seja uma das técnicas mais absurdas do novo Luffy, sendo capaz de controlar elementos da natureza em forma elástica. É claro que se a gente parar para pensar, a maioria dos Yonkous, ou as pessoas muito poderosas do mundo de One Piece, tem certo controle sobre os elementos. É fácil pensar sobre isso quando a gente lembra da Big Mom controlando os elementos, ou o Kaido, que também tinha nos seus ataques alguns raios, ondas de ar cortantes e fogo. A Big Mom controlava os elementos porque ela dava vida a eles colocando o poder da sua Akuma no Mi nos elementos. E o Luffy conseguiu fazer a mesma coisa, colocando o poder da borracha em elementos naturais como a própria eletricidade. Segurar um raio nas mãos e conseguir esticá-lo e lançá-lo nos seus adversários usando como instrumento de batalha é parte dos poderes do novo Luffy. O autor Eiichiro Oda chegou a contar um segredo muito interessante sobre essa nova forma do Luffy. Ele falou que ela foi inspirada em uma animação de 1927. Essa animação tem cerca de 5 minutos e se chama Humber Horse. E ela foi uma das primeiras animações da história do mundo. Ou seja, essa foi de fato uma das primeiras animações desenhadas a serem conhecidas e se tornarem um padrão. O Oda se inspirou no princípio dos princípios para colocar na sua obra. Praticamente todos os desenhos que vieram a seguir se inspiraram nessa animação para criar as suas próprias versões e movimentações, seguindo sempre o mesmo padrão. A nova forma do Luffy é um tipo de homenagem às primeiras animações da história da humanidade. Além disso, o Oda disse que era muito fã de Tom e Jerry e decidiu colocar vários dos elementos que ele via naqueles desenhos na nova forma do Luffy. Afinal, ele queria criar uma forma tão poderosa e livre que ele realmente pudesse fazer o que ele quisesse com a própria realidade. Muitas vezes, os poderes do Luffy são mencionados como Toon Force, ou seja, um poder grande demais que é capaz de quebrar as leis da física. Se a gente classificar dessa forma, é até possível chamar os poderes do Luffy de Toon Force. Afinal, ele pode quebrar as leis da física e ele faz coisas completamente absurdas. Afinal, um ser de borracha não conseguiria segurar um raio e muito menos esticá-lo, isso é completamente impossível. E uma regra muito simples é que quem pode usar os poderes da Akuma no Mi é quem a comeu, e não outra pessoa. Já o Luffy é capaz de fazer com que outras pessoas e coisas consigam usar o seu poder desde que ele mesmo as estique. A primeira vez que o autor mencionou sobre essa forma foi no SBS 98.
quando ele falou categoricamente sobre o G5. Na verdade, ele fez um jogo de palavras. Um leitor perguntou sutilmente quando viria a quinta transformação. E ele disse que o processo de transição para a rede 5G estava acontecendo. Ou seja, ele criou um jogo de palavras com a telefonia celular para revelar que o próximo nível estava chegando. Ao ser questionado sobre o Gear 5, o Oda disse que o próximo inimigo seria o mais forte do mundo, ou seja, o Kaido. E por causa disso, o mundo estaria em transição do 4G para o 5G, se referindo ao 4 Gear para o 5 Gear. No final da nota, o autor disse G significa Gear, certo? E assim ele deixou uma grande expectativa nos fãs de que a próxima transformação estava próxima. E ela realmente aconteceu alguns capítulos depois. Uma curiosidade é que o despertar do Luffy, o Nika, o Joy Boy, a sua forma completamente branca, apareceu de forma inédita nos cinemas. Antes de aparecer em qualquer outro lugar animada, ela apareceu no filme Red, da Uta. Assim que a história da Uta foi contada, o Luffy atingiu essa transformação. E ela foi vista nos cinemas muito antes do anime. Outro fato interessante que deixam os teóricos de cabelo em pé é que o Morgans do jornal publicou o cartaz de procurado do Luffy com a forma desperta. O Luffy forma Joy Boy, com os cabelos e roupas brancas. Só que o Gurosei, o conselho do governo mundial, não gostou e nem aprovou isso. Afinal, eles temem que o mundo descubra essa forma revelada. Por algum motivo, eles não querem que mais ninguém veja que Joy Boy acordou. E dessa forma, eles desaprovaram completamente as ações impensadas do Morgans. Ele não teve autorização e nem muito menos aprovação para fazer isso. Mas ele agiu por conta própria e fez o cartaz de procurado usando a foto do Luffy transformado. E assim revelou ao mundo que o Luffy tinha atingido a forma Nika Joy Boy, o Deus do Sol. Todos os cartazes anteriores, o Luffy estava na sua forma base. E nunca, em nenhum dos seus cartazes, ele tinha alguma das suas transformações. Apesar de ter 4 níveis e cada um deles com uma aparência bem diferente. O Gear 5 foi a primeira transformação a ser estampada em um cartaz de procurado do Luffy, mostrando assim a sua importância. E que talvez o Morgans saiba de alguma coisa de fato. Apesar de ter técnicas completamente absurdas, a forma do Luffy também é capaz de absorver impactos como se não fosse nada. Isso não é uma técnica nomeada, mas ao ser atingido pelo Kaido, o impacto era absorvido e o Luffy se moldava como massinha de modelar. Seu corpo branco estava muito mais próximo de um slime do que de uma borracha. Apesar de reclamar de dor, não haviam danos sofridos, não tinham ferimentos e nem sangue saindo. O Luffy realmente reclamava da dor, mas aqui nós estamos em um nível completamente diferente. Porque se nós pararmos para pensar exatamente o que aconteceu aqui, o Kaido está usando o Haki do Rei, Haki do armamento, e está lutando com todas as suas forças. Aqui o Luffy recebeu um golpe diretamente da clava do Kaido imbuída de Hakis. Isso deveria até mesmo nocautear um Logia. Ou seja, uma pessoa com uma Akuma no Mi tipo Logia não conseguiria se desviar usando os poderes só da sua Akuma no Mi. Mas o Luffy aqui, usando só os poderes da sua Paramécia, conseguiu se moldar, fazendo com que o golpe, mesmo com o Haki, não o atingisse e não causasse nenhum dano. Além disso, o Luffy é capaz de voar e flutuar à vontade. Ele fica leve o suficiente para estar em qualquer lugar. E ele agora consegue correr no ar, uma habilidade que era exclusiva do Sandy. Ele era um único no bando capaz de fazer isso. O Luffy até conseguia voar usando o ar comprimido na borracha, mas agora ele literalmente pode caminhar sobre o ar. Além disso, as propriedades elásticas que o Luffy cria sobre as coisas podem rebater ataques. O Luffy mostrou isso quando rebateu o sopro de calor, o Borobrate do Kaido. Ele esticou uma parte do telhado e rebateu o poder como se não fosse nada, quebrando assim mais algumas centenas de leis da física enquanto ele fazia isso. A parte sólida, a construção que o Luffy esticou e usou de borracha, não foi queimada e nem destruída, mesmo recebendo um Borobrate a queima-roupa. Isso mostra que as capacidades elásticas que o Luffy consegue fornecer às coisas também as torna tão resistentes quanto ele mesmo. O Borobrate já se mostrou forte o suficiente para destruir uma montanha inteira, mas a parte que o Luffy esticou ficou completamente ilesa. Sendo assim, as coisas se tornam uma cama elástica, e assim que elas recebem um golpe ou qualquer outro tipo de ataque, elas rebatem na mesma potência e na direção contrária. Essa transformação cobra muito do Luffy, mas ela também parece ser autossustentável. Por algum momento, o Luffy se destransformou e envelheceu consideravelmente, assumindo uma forma bizarra e engraçada.
Com a língua de fora, os tambores da libertação começaram a bater novamente. Ou seja, o coração do Luffy o autossustentou, e sua força de vontade fez ele voltar com energia total. Ainda não foi explicado exatamente como isso funciona, mas por algum momento ele ficou extremamente cansado e quase perdeu a sua forma. Agora vamos falar um pouco sobre a Akuma no Mi do Luffy, que por muito tempo nós acreditávamos ser uma paramécia. A Akuma no Mi do Luffy é tipo Zoan, e por isso ela é tão diferente da fruta do Katakuri ou do Doflamingo. E o despertar de uma Zoan mítica trouxe várias coisas novas que nós não sabíamos. Inclusive, essa fruta do Luffy parece ser diferente de todas as outras frutas que nós já conhecemos. De alguma forma, no passado, o governo mundial e a marinha capturaram essa fruta. Eles queriam mantê-la em segurança, e então estavam a transportando para algum lugar. Mas o Shanks interviu e roubou essa fruta. Provavelmente o Shanks sabia da importância dessa fruta porque ele era dos piratas do Roger e conhece algo a mais desse mundo, algum segredo. O Shanks sabia que essa fruta era importante e a roubou. Só que o Shanks, como um bom bêbado e festeiro, não se deu ao trabalho de vigiar essa importante fruta enquanto ele estava na bebedeira. E assim o pequeno Luffy comeu a fruta. É mostrado a importância que ela tem desde que ela foi renomeada para Gomu Gomu no Mi e foi escondida da história pelo governo mundial, sendo colocada apenas como uma fruta de borracha. Com certeza ainda não vimos todos os poderes e habilidades dessa fruta, mas até o momento essas são todas as informações disponíveis sobre esse despertar do Luffy, que traz libertação para o mundo. Além de todos os seus poderes e habilidades, essa forma trouxe uma simbologia. Uma simbologia que já foi falada no passado. Nika já foi conhecido como o Deus do Sol e foi adorado por civilizações do passado. Os prisioneiros oram para Nika, o Deus do Sol, porque ele traz a libertação. Criaturas mitológicas e até os próprios poneglyphs falam de Joy Boy, aquele que trouxe mudanças consideráveis nas eras do mundo. Por algum motivo, Joy Boy prometeu para os Homens Peixe, há séculos atrás, tirá-los de dentro da Ilha dos Tritões, ou seja, tirá-los do fundo do mar e levá-los para a superfície. Joy Boy usaria a arca Noah, mas por algum motivo ele não conseguiu fazer isso. O Deus do Sol, Nika, e Joy Boy são a mesma pessoa, e eles foram citados várias vezes durante toda a história de One Piece, principalmente no século perdido. Sendo o Deus do Sol, é interessante pensar que o navio do Luffy se chama Mil Sóis, em inglês Thousand Sunny, e que as promessas do mundo é que tudo irá passar por um grande amanhecer. Nada mais interessante do que o Deus do Sol trazer o amanhecer. Esse sol que vai raiar em uma nova era mostra a importância gigantesca do Luffy como um novo libertador nessa era e como a opressão do governo mundial pode estar para cair a qualquer momento. Se você gosta de One Piece, não deixe de conferir todos os vídeos que nós temos aqui no canal.